Nem toda gestação termina em um berço. Algumas terminam em recomeços, outras em coragem e algumas viram voz. Bem-vinda ao primeiro episódio do Entre Mães. Hoje, antes de começarmos a escutar outras histórias, eu preciso te contar a minha. Eu fui tentante por 5 anos. 5 anos entre exames, orações, choros escondidos, sorrisos disfarçados. 5 anos convivendo com uma dor silenciosa, que só quem já esperou por um filho sem saber se ele vem consegue entender. Mas ele veio. Vieram 2. E o dia em que eu soube que seriam gêmeos foi o dia em que minha alma entendeu o que é milagre. Esse tempo de espera, ele foi muito importante para me moldar, para me ensinar sobre resiliência e principalmente para me dar um chacoalhão e mostrar que a vida não é do jeito que a gente pensa, que as coisas só acontecem quando realmente tem que acontecer. Eu sempre fui uma mulher muito determinada. Busquei o sucesso profissional porque eu sempre achei que esse seria o meu auge de felicidade. Sabe quando a gente cresce achando que não precisamos depender de ninguém, que não devemos depender de ninguém, de homem algum, que a gente pode ser autossuficiente? Talvez isso aconteça nas nossas vidas por conta das rejeições que nós sofremos ao longo dela. Ou simplesmente porque carregamos crenças de outras pessoas, porque repetimos padrões comportamentais que são nos mostrados ao longo da vida. Essa minha determinação me fez conquistar muitas coisas. Mudei meu padrão mental, ou seja, eu consegui blindar minha mente para alcançar tudo o que eu desejava. E com isso eu mudei a minha realidade financeira. Eu cheguei a um patamar que talvez muitas mulheres gostariam de ter chego. Mas, no auge dos meus 33 anos, eu comecei a sentir falta de algo. A vida estava muito boa, o trabalho estava prosperando cada vez mais, eu estava verdadeiramente feliz, mas eu não sei explicar, faltava alguma coisa. E eu costumo dizer que Deus coloca anjos em nossas vidas e vocês vão entender por quê. Por mais que eu começasse a pensar na possibilidade de ser mãe, o meu lado profissional estava caminhando muito bem, ele falava muito alto. E aquele desejo de maternidade ficava ali esmagado, escondidinho embaixo do tapete. Eu não dava força para ele agir. E foi aí que Deus usou o meu lado profissional para me despertar. Na época da clínica eu fiz uma contratação de uma funcionária que ela era uma tentante, já há 7 anos. E ela havia passado por muitas lutas, muitos desafios e a fé dela me surpreendeu muito, sabe? E ela me contou toda a história, falando que estava 7 anos esperando para ter filho. Naquele momento eu pensei, meu Deus, 7 anos, jamais eu vou esperar tanto tempo assim. Mal sabia que Deus estava reservando para mim. E quando ela começou a trabalhar junto comigo no dia a dia, eu comecei a ver toda aquela determinação, o quanto ela lutava para aquilo, o quanto ela desejava aquilo, o quanto ela era forte para superar todos os obstáculos de uma tentante dia após dia. E eu vendo todo aquele desejo dela, eu criei coragem e fui em busca de um médico. E foi aí, gente, que eu tomei o meu primeiro chacoalhão na vida. Eu comecei a me deparar com vários nãos, com uma realidade que eu não estava acostumada. Não, a sua ovulação não está boa, Thalita. Não, esse tempo de casado já era para você ter filho. Não, as possibilidades não são altas. Infelizmente, você está correndo contra o tempo. Foi aí que eu comecei a perceber que não era como um sucesso profissional. Não bastava eu correr atrás, me dedicar, passar horas trabalhando. Tinha algo ali que não estava em minhas mãos. Dali em diante, gente, começou a minha luta. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Muitos tratamentos. E eu acredito que a gente passa por várias fases, sabe? Durante esse processo de tratamento. A fase de achar que vai dar certo, que a gente tá confiante, fazendo vários exames. A fase da revolta, porque você começa a tomar muitos nãos, né? E no meu caso, nãos sem resposta. A fase de se sentir completamente perdida, de não saber mais em qual médico você ir, não saber mais com quem falar, que terapia nova você pode fazer para ajudar. A fase da dor intensa. Essa fase. A dor profunda e principalmente solitária. Eu quase não falava disso com as pessoas. Eu não queria que as pessoas tivessem pena de mim. Eu não queria que me julgasse.
Afinal, eu não conhecia outras mulheres que estavam passando por isso. Eu precisava primeiro curar essa dor dentro de mim para conseguir falar com outras pessoas, mesmo sabendo que eu era canal de comunicação. Tem também a fase que você desiste, e eu tive também. Deixa isso pra lá, eu vou ser feliz assim mesmo, eu vou seguir minha vida adiante. Mas passava alguns meses e eu estava lá de novo, pesquisando sobre infertilidade, pesquisando sobre FIV, seguindo pessoas nas redes sociais que falavam um pouco disso, para eu tentar conseguir me conectar com outras pessoas. No final, a gente só quer ser ouvido, a gente só quer falar, a gente só quer ser entendida. Quer ver como outras mulheres que estão passando por isso, pelo mesmo problema, como elas estão reagindo, como elas estão seguindo a vida adiante. A gente só precisa de apoio, porque a dor é muito grande e solitária. E, gente, por mais que o meu marido estivesse ali do meu lado, segurando minha mão, era eu que passava pelo tratamento, eu que sentia na pele tudo que vivíamos, ano após ano. Eu me lembro de uma madrugada, eu ajoelhada na frente da TV, onde estava passando uma oração, e eu, aos prantos, pedindo para Jesus e Nossa Senhora tirar esse desejo do meu coração. Eu não queria mais sofrer. Eu falava: Senhor, tira esse desejo do meu coração. Se não é para eu ser mãe, que essa vontade vá embora. Que eu siga minha vida de alguma outra forma. Eu não aguento mais sofrer. Ainda bem que ele não tirou. A única coisa que me ajudou e que me fortaleceu foi a espiritualidade. Quando eu consegui me conectar inteiramente com o Espírito Santo, ele me trouxe paz. Acalmou meu coração, sabe? Eu consegui, de fato, querer ser mãe de verdade, não só ter uma barriga, mas eu também consegui descansar no Senhor, aceitar a decisão dele. E é uma paz que não dá para explicar. Não quer dizer que eu não chorava, que eu não ficava triste, tudo isso acontecia. Eu me lembro de quando nós fomos fazer a nossa última FIV. Aliás, tantas coisas aconteceram nessas tentativas ao longo desses 5 anos que eu acho que eu vou ter que fazer um episódio só para contar isso para vocês nos detalhes. Mas nessa última FIV, a minha sogra ela tinha acabado de falecer. E eu quase cancelei a transferência de embrião, quase. E eu também já estava decidida que seria o último tratamento. Não é como das outras vezes, sabe? Eu tinha uma paz tão grande dentro de mim que eu já tinha decidido isso, que era a última vez que eu ia tentar. E de fato, eu não estava mais com aquele medo gigante, sabe? Antes de ir para uma transferência. Realmente o Espírito Santo, acho que me acolheu nesse momento. E por mais que era um momento triste das nossas vidas, a gente decidiu fazer isso. E chegando lá, eu lembro, que o médico olhou para mim e perguntou: e aí, nós vamos transferir os 2 embriões? Eu disse: sim, com toda certeza, nós vamos transferir os 2 embriões. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, às vezes as pessoas acham assim: porque faz FIV você vai ter gêmeos. Não, gente, não é assim. Eu já fiz transferências onde eu coloquei 3 embriões e mesmo assim nenhum deram certo. Eu já fiz transferência onde nada deu certo. Eu já fiz coleta de ovos onde eu nem consegui ter embrião. Mas ali eu estava decidida a ter de fato os meus bebês no braço. Jesus, ele foi muito misericordioso com a gente. Eu me lembro até hoje eu entrando na sala, conversando com o médico, desejando o nosso milagre. E aí o nosso milagre veio. Aliás, os nossos milagres vieram. E realmente a partir desse momento minha vida começou a tomar um rumo que nem eu imaginava. O amor que ali nasceu foi tão grande que eu deixei para trás uma carreira de sucesso, uma história profissional consolidada, uma posição que muitos sonham alcançar. A clínica me fazia feliz, as minhas pacientes me faziam muito feliz. Eu me sentia muito útil, mas a partir de alguns meses convivendo com os bebês, eu fui perdendo a vontade de ir para o trabalho. Por mais que aquilo me satisfazia, e por muito tempo foi o meu filho, agora eu tinha 2 bebês para cuidar. Eu tinha um amor ficando cada vez mais forte dentro do meu coração. E é um amor construído.
eu comecei a pensar, poxa vida, eu me dediquei tanto ao longo desses quase 10 anos de clínica, eu dei o meu melhor às minhas pacientes, elas tiveram o melhor da Thalita, eu estava 100% dedicada para elas, porque agora que eu realizei o meu sonho com os meus filhos, eles não vão ter o melhor de mim. Jesus foi tão bom ouvindo as minhas orações, as minhas preces, porque agora eu não vou fazer isso por ele. E aí eu comecei a estudar intensamente sobre maternidade, sobre a importância de uma mãe nos primeiros anos da vida dos filhos, em como a mãe consegue forjar e moldar o caráter, a educação, as crenças dos filhos nos primeiros anos de vida. Eu mergulhei de fato nisso. E aí, gente, eu não esperei 5 anos, eu não passei por esse turbilhão de emoções durante 5 anos para deixar os meus filhos sendo criados por outras pessoas, para transferir aquilo que é de meu direito para outras pessoas, entendem? Para mim, Thalita, isso não fazia o menor sentido. Então, eu não tive medo de fechar a clínica, eu não tive medo de tomar essa decisão, porque era tão óbvio pela minha história, pela minha trajetória, e eu não estou aqui dizendo que você tem que fazer isso ou aquilo. Eu só estou contando a minha história, o que fez sentido para mim. Eu sempre ensinei as minhas pacientes a terem autoestima blindada, a saberem do que elas são capazes e principalmente do que elas mereciam. Foi aí que eu peguei, sabe, esse ensinamento para mim. Tudo que a Thalita construiu na Revitar, que era a minha clínica, foi a Thalita que construiu. Se eu precisar, eu faço de novo. Isso é uma autoestima blindada. E chegou o momento da minha vida onde eu poderia ser cuidada também. Poxa, eu trabalhei tanto durante a minha vida toda, de balconista a empresária de sucesso da clínica. Então ficar ali com os meus filhos agora, viver com eles por um tempo indeterminado, seria o meu merecimento. Eu mereço isso. Então, saí dos palcos, dos holofotes, dos eventos lotados e entrei no meu lar, com 2 bebês nos braços e um turbilhão no coração. E foi aí que tudo mudou. Porque eu não era mais a empresária, eu era mãe. E isso me deixou imensamente feliz. Mas por muitas vezes eu me senti só. A maternidade, ela me arrancou de um mundo e me jogou no outro. Um mundo lindo, mas também cheio de julgamentos, exigências e silêncios. Eu convivia com empresárias, cheias de metas, planos profissionais. Que bolsa comprar, qual carro comprar, qual viagem, qual evento. E aí, gente, em 30 dias, a minha vida era diferente, a minha realidade era diferente. No começo eu me senti confusa. Minha mente queria trabalhar o tempo todo, não aceitava mais a calmaria. Mas depois eu fui me acostumando, me fortalecendo na fé cristã e eu deixei Jesus falar mais alto. A mostrar, de fato, que o valor do meu trabalho, que eu estava exercendo em casa, era muito maior do que o valor do trabalho de antes. Porque aquele trabalho de antes lá da clínica, qualquer mulher poderia fazer. O que eu quero fazer dentro de casa, só eu. E aí eu comecei a me conectar com aquilo que eu sempre gostei, de cuidar da minha casa, de cuidar do lar, de ver os detalhes, o tempo de descanso, o tempo de qualidade com as crianças, estar presente de verdade com eles, sabe? E eu fui gostando, cada vez mais, ao ponto das pessoas me perguntarem: nossa, Thalita, mas você não sente falta da clínica? E eu sempre respondo: gente, eu nem consigo pensar mais no meu trabalho de antes. Eu sou outra pessoa. A internet me ajudou demais nesse processo de desmame, vamos dizer assim. Porque eu adoro me comunicar e eu me sinto rodeada de pessoas na internet. E aí eu comecei a expor algumas coisas nas redes sociais, contar minha história, minha opinião. Muitas mulheres identificaram, porque tinha uma voz ali, né, falando de dores que muitas delas sentiam também. Algumas se incomodaram e se incomodam até hoje com a minha opinião. E às vezes até desmerecem a minha decisão, sabe? Isso acontece muito. Ah, porque você fez isso só porque você pode. Ah, você fez isso só porque você tem babá. Mas enfim, existe também um outro movimento, muito mais forte, que é o movimento que eu acredito, que é o movimento que eu tô aqui.
que é o movimento entre mães que se ajudam, entre mães que se apoiam, entre mães que se entendem. E eu comecei a pensar, poxa vida, por que isso não pode ser fortalecido? Por que nós precisamos estar apontando o dedo para aquela mãe que faz ao contrário do que a gente acha que é o certo? Cada mãe tem uma história, gente, uma história de vida, uma crença que ela carrega, uma forma de pensar diferente, mas todas as mães só querem acertar, toda mãe só quer o bem do seu filho. Que bom seria se existisse um espaço para a gente poder falar entre mães e não ser julgada. E aí então eu me perguntei, onde estão essas conversas de verdade? Onde estão as mulheres que também se sentem perdidas às vezes? Onde está o espaço onde a gente possa ser vulnerável, rir do caos, chorar sem culpa e se sentir acolhida? Foi aí que nasceu Entre Mães. Um espaço onde a gente possa falar tudo, sem máscaras, sem julgamentos, entre nós, entre mães. Se você se sente sozinha, se você ama ser mãe, mas às vezes se sente exausta, se você sente que se perdeu de si mesmo em algum momento, esse podcast é para você. Aqui é o nosso lugar. Aqui a gente não precisa dar conta de tudo, só precisa ser de verdade. Bem-vinda ao podcast Entre Mães. E obrigada por me deixar entrar na sua vida, no seu coração e na sua jornada. Entre Mães, porque aqui a gente se entende.